Então, comentando aqui sobre o Raimundo Matias, né, o que acontece? Né, eu lembro de ter chegado ao conhecimento dele através do canal União Terra Plana. Ele estava divulgando bastante, né, o canal do Raimundo. Eu acabei de ver o vídeo aqui do União Terra Plana, né? Ele pedindo desculpas, né? E, cara, o que acontece, né? O Raimundo, ele ia fazer uma live com o União Terra Plana. Não sei o que aconteceu, não aconteceu essa live. Depois, o Leandro pediu para o Raimundo entrar em contato com ele. Também não aconteceu. Aí o Raimundo foi e fiquei sabendo, porque eu tô no grupo do Henrique, né? Tenho acompanhado os estudos do Henrique, tô lá no Telegram dele. O que acontece? Aí fiquei sabendo, de repente o Raimundo tava lá, né? Aí eu fiquei, cara, fiquei surpreso, né? Aí complicado, porque, por exemplo, tinha gente que fala que o canal do Raimundo foi hackeado, né? Tinha vazado uns áudios lá, inclusive o União Terra Plana estava lá no grupo, no Telegram, né? Entrou lá no grupo, aí falou no áudio lá que tudo é Globaloid. Já não concordo, discordo, né? Eu não sou Globaloid, muitos ali também não são, né? Então acabou que já houve essa, por exemplo, o Leandro, né? A turma do Leandro, Juca, Sniper, eles já estavam muito contra o Henrique, tacando pedra no Henrique. O Henrique apresentou algo, né, diferente, não digo assim tão diferente. Depois eu vou entrar nessa questão do Henrique, né? Mas acabou que incomodou. O que acontece? Vou ir logo direto ao assunto sobre o Raimundo. Eu não cheguei a acompanhar os vídeos do Raimundo, porém eu vi o hype. Não cheguei para parar para ver, né? Eu vi o hype. Eu sempre achei o Raimundo muito assim confiante, né? Você vê que ele é uma pessoa muito confiante, né? Soberba, deu para perceber isso nele. Mas, né, uma pré-adolescente, adolescente, né? Recebendo essa visibilidade toda. A questão é dar a entender que realmente ele se infiltrou ali, né, e viu qual lado ali ia aceitar o lado dele, né? Não sei por que não aconteceu a live, não sei se ele desistiu. Inclusive a live que ia ter com o Henrique também não teve, né? O Henrique, né, ia fazer uma live com o Raimundo, mas o Henrique falou, né, sem pressão, né? Sem, tipo assim, seja espontâneo e tal. Acabou que não aconteceu, não sei o motivo, né? Então a impressão que dá é o quê? Que o Raimundo ele tava fugindo das lives, né? Ele tentou, puxa, quer saber? Vou me infiltrar aqui no lado, né, da Terra plana, que a maioria acredita dessa forma. Na verdade, a própria Terra plana convencional existe a divergência entre eles mesmos, né? Aí o Henrique foi pro lado do... O Henrique não, o Raimundo foi pro lado do Henrique, né? E a gente viu algo, não dessa forma, mas foi algo semelhante, que aconteceu com o Leandro, quando o Leandro fez live com aquele canal Prisma Connect TV, né? E realmente tava um clima estranho na live, né? Aquele canal recebeu, sabe, essa oportunidade do Leandro, mas o canal acabou que não se sabe se o canal era infiltrado ou se o canal ainda não tinha ainda tanto assim conhecimento. Diante da pressão, como eles trabalham na emissora, na Record, existe muita pressão, né? Você imagina, você trabalha ali, né, e você é um terraplanista, a pessoa sabe, aí pressão para cá, pressão para lá. Aí os caras, às vezes, quer saber, vamos desistir disso mesmo, vamos voltar a ser Globaloid mesmo, que é melhor. Aí depois os caras foram lá no canal de NoCast e tal, aquela coisa toda, né? Então já é a segunda vez que acontece isso. E muita gente falava, o Henrique é infiltrado. Eu discordo. Porque se eu fosse suspeitar que alguém é infiltrado, eu poderia citar outro canal, não o Henrique, né? Não tô acusando, ó. Eu estava inscrito no canal dessa pessoa, só me desinscrevi hoje porque a pessoa tá botando muito vídeo repetido. Ou seja, o Leandro, o canal do Leandro, ele tá repetindo muitos vídeos. Não tem interesse em ver os vídeos repetidos, né? Me desinscrevi do canal, mas depois eu dou uma passadinha. Quando eu ver que ele começar a botar vídeo novo, parar de ficar repetindo o vídeo, né? Aí eu vou lá e me inscrevo novamente, né? O que acontece? O Leandro, ele já deu várias deslizes. Tinha um inscrito dele que doou uma introdução pro canal. Aí tinha lá a Terra plana com uma pirâmide, né? Muita gente comentando, os inscritos lá dele também comentando. O Leandro foi, tirou essa intro, botou uma intro semelhante, porém sem a pirâmide. Aí tem uma tumba no canal do Leandro que ele tá com metade do olho aparecendo, né? Uma coisa claramente Illuminati. Quer dizer que o cara é envolvido com a novela do tipo? Não.
Só que ele já deu vários deslizes, né? Uma vez eu comentei que a gente não deve ficar clamando pela paz. Ele falou, não, mesmo assim temos que buscar pela paz, sei lá o que. Um papo todo novelista. A gente sabe que o Leão ele já foi criado na igreja, né? Aquela coisa de pastor e tal. Porém, o cara cresceu, o cara tem aquela muita coisa de analisar vários pontos. Ele com certeza deu uma aprofundada nessa questão da nova era, de misticismo. E não estou dizendo que ele esteja infiltrado, mas vai ver, ele compactua com algumas ideias, né? Entende? Então é uma situação complicada, né? Várias alegações, né? O Leandro ele fala muito da frequência, né? Quem fala muito essa coisa de frequência baixa, frequência alta, normalmente é o pessoal de espiritismo ou da nova era, né? E quando o Leandro foi falar do plasma, ele falou que tipo assim, como se o plasma fosse o criador, né? Eu já discordo, né? Por quê? Porque o criador, ele é, sabe, ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente apenas uma força, um poder. Entende? Mas no vídeo eu não lembro exatamente o que ele disse. Talvez ele tipo, fez uma comparação, não quis dizer que é isso, né? Também não estou colocando a palavra na boca que ele não fez. Ou seja, resumindo, o Leandro tem vários deslizes. Ou seja, se eu for suspeitar que alguém é infiltrado, eu suspeitaria do Leandro. Entende? De uma época ele estava muito em cima do muro. Aí ele falava, a teoria da Terra plana é muito interessante, a teoria da Terra plana é muito interessante. Ele começava a falar, a teoria da Terra plana. Aquela coisa, até a segunda ordem, depois ele parou, né? Então o Leandro a gente já viu que ele mesmo já declarou que não teria problema tipo assim, de ser que a Terra não fosse plana, né? Então ele já teve vários momentos que, entende? Então eu achei muito injusto o que fizeram com o Henrique, muito injusto mesmo, porque quando o Leandro falou um monte de deslize, cadê o que o pessoal foi lá? Entende? Então eu achei uma injustiça isso, né? Aí, o que acontece? Vamos lá, a questão do Henrique Paraíba. Algum tempo, eu já tinha visto algumas imagens que o Henrique mostrou. E eu ficava orando a Deus, né, o Criador, me questionando, pedindo para que Deus me revelasse de alguma forma. E apareceu o canal do Henrique. E eu achei muito interessante as explicações que ele deu. Sabe aquele vídeo? Não estou afirmando que seja um vídeo real. Mas se for real, aquele vídeo que mostra lá, né, eles filmando o firmamento, você vê, parece ser o firmamento, não parece a terra, tem aquela textura, né? Você vê que, inclusive dá até para ver uma lapa, um pedaço grande da borda de gelo, inclusive dá até para ver, né? Só que aquilo ali intrigou muito, porque como assim? Como que a NASA vai estar em cima do firmamento, né? Porque Deus está acima da abóbada celeste. Aí tem um detalhe, Deus ele está no mundo espiritual, Deus ele está acima, não necessariamente ele vai estar tipo ali acima, nessa altura ali no firmamento, entende? E Deus está no mundo espiritual. E fora que muitos falam, porque tem várias camadas, vários domos, sei lá o que, ou seja, então gente, eles não têm acesso ao trono de Deus, eles não têm acesso ao mundo espiritual de Deus, isso é fato. Agora, em relação à parte física, por que eles não têm acesso? Entende? Aí o próprio Criador, Deus, ele fala, ainda que subas, faça seu ninho entre as estrelas ou acima das estrelas, não lembro exatamente. Aí Deus diz, de lá te derrubarei. Então, os caras, eles podem estar lá em cima, porque Deus deu essa possibilidade. E eu acredito que eles estão lá em cima. Não no trono de Deus, mas no mundo físico. Até porque muitos falam, está na Bíblia, o próprio firmamento ele tem comportas, tem passagens, não é verdade? Fora que o modelo que muitos apresentam, aquela terra fininha, que eu acho uma sacanagem. Os caras que já estão anos aí no YouTube botam aquela terra fininha. Isso é uma sacanagem, né? Aí só é uma meia cúpula, não é um domo, né? É um domo, meio globo ali, uma cúpula. Mas se os caras quiserem chegar no firmamento, eles vão por baixo, fura aquilo ali tudo, vai pros cantos e pronto, chega. Entende? Então, eu não vejo nenhum problema dos caras, eles terem acesso às águas lá de cima. Por quê? Quando fala, ainda que faça o seu ninho entre as estrelas, ninho, ainda que subas como águia, ou seja, águia, ninho, Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos, símbolo da águia, Estados Unidos, águia, Estados Unidos soberbo, quer mandar em tudo. Pronto, já entendeu? Tem a questão da Babilônia, que o anjo pega uma pedra, joga no poço do abismo, ou seja, no fundo do mar, ou seja, a gente vê claramente que os caras estão lá em cima, tem o ninho lá dos Estados Unidos, da águia, soberbo, querem mandar em tudo,
né? Ou seja, aquela coisa da corrida espacial, querem estar entre as estrelas, entre o espaço, o universo, né? E a própria língua da serpente enganosa. Então a NASA ela mente, é uma enganação. Só quando a NASA diz que o Sol ele é de fogo, não é porque a NASA está dizendo que é de fogo que a gente vai dizer que não é. Ah, porque a NASA diz que é de fogo, então a gente vai dizer que é de gelo. Não, né? Porque subindo, quanto mais sobe e fica frio, tem uma explicação. Isso não nega o fato do Sol ser de fogo. A própria Bíblia já diz que o anjo vai aumentar a tocha do Sol. Lá nas escrituras sagradas do livro de Enoque também fala sobre o Sol ser flamejante. Então a gente não precisa ter que ir por esse caminho, por esse tipo de vício mental, de tudo que a NASA fala, a gente fala ao contrário. Não, a gente não precisa agir assim. A gente tem que analisar e, qual o nome daquela palavra meu que diz? Reter o que é bom. Ou seja, tem alguma coisa ali, tem alguma informação ali que é verídica, porque para eles mentir, eles têm que jogar alguma verdade, né? Se esconder através da verdade. Não é verdade? Então isso que muitos não perceberam, ele começou a saturar, só falando que a NASA é CGI, CGI, só zombando a NASA e o assunto não movimentava tanto igual no começo, né? Aí veio essa questão de pandemia, aí muitos canais começaram a falar de tantos outros, né, temas, né, não só relacionado à questão da criação do universo da Terra plana, entende? E o Henrique ele já veio de uma forma diferente. Quando eu olho para o céu, quando tá de noite, né, você vê as estrelas, né, eu sempre não, né, mas em algum momento eu tipo, puxa, isso aqui tá na água, é água. Inclusive até o canal do Bruno já chegou a mostrar isso, né, talvez não diretamente, ou seja, água, né. Só que aí a gente imaginava, eles estão na água porque estão lá acima do domo, talvez não. Eu acredito que as estrelas, elas estão, pode ser que esteja lá em cima, mas eu acredito que tem água abaixo do domo, é óbvio que tem, né? Deus disse, né, que haja separação das águas de cima e das águas de baixo, ou seja, as águas de baixo, as águas que tem aqui na terra, né, as águas do abismo, e também as águas que estão, né, presas ali por um campo magnético abaixo do domo, e as águas acima já é o universo de água, né? A própria palavra astronauta, ou seja, navegante das estrelas, né? Então você vê que tem tudo a ver com a questão da água, né? E em relação à questão das águas vivas, eu acredito que tenham sim seres lá, né, luminosos, né, aquela coisa toda. Afirmar que a estrela seja uma água viva, eu já não sei se posso afirmar. Eu tenho uma especulação que as estrelas elas são seres luminescentes, né? Tem até isso na propaganda lá do Augusto Picardi, né? Só que tem os planetas. Os planetas eles são o quê? Eles já são rochas ou uma energia, fogo, algo elétrico, algo do tipo assim, né? Eu acredito que há essa distinção, entendeu? Até porque tem as pedras que vai cair, né? Quando diz, e desabou o céu sobre a humanidade, ou seja, o próprio Afonso já falou, né, do pedaço do domo que cai. Aí cadê o pessoal caindo em cima do Afonso falando que o Afonso é infiltrado? Cadê? Ninguém fala, né? O Alê também já chegou a citar sobre essa questão do gelo, que os caras conseguiram perfurar um gelo de quilômetros, o gelo não tinha fim, se regenerava, e citava até o domo, né? Ou seja, o pessoal do Terra Plana Reload, Gilberto, Prisca, com o nome do outro lá, evangelista Flávio, né? Eles falaram, né, que a rachadura que tem, até o Alê falou que a rachadura que tem na Via Láctea, que aconteceu no dilúvio, né, tem a ver com o Leviatã, ter causado aquela rachadura, ou seja, cadê o domo intransponível que muitos falam? Então, gente, eu entendo que o firmamento, ele é muito resistente, ele se regenera, mas ele não é intransponível. Por quê? Porque é físico, não é espiritual. Entende? Tudo que é físico pode ser abalado. Isso está na própria palavra de Deus. Né? Os elementos se desfarão. Né? Tudo será abalado. Né? Eu não lembro exatamente. Né? Acho que não sei se cita as coisas invisíveis. Né? Ou seja, a gente, é fato, o que é físico vai ser abalado. Até porque os céus e a terra vão ser trocados. Né? Claro que o Criador, Deus, ele pode, né? Se o domo fosse realmente intransponível, somente o Criador poderia, fato. Mas eu acredito que não seja tanto assim como as pessoas pensam, entende? É muito resistente, mas os caras, ou se é intransponível, os caras conseguem ir lá através de alguma passagem, algum portal,
entende? Alguma abertura. Então, gente, tem explicação para tudo. Então, eu não sei para que essa implicância com esse estudo que o Henrique apresentou. A questão das águas vivas, existe muitas mensagens subliminares sobre as águas vivas. Muitas mesmo. Né? Tem desenhos, tem filmes, né? Tem por aí fotos aí que você vê imagens artísticas que eles fazem com astronauta, água viva, tem videogame também. Né? Então, entende? É algo que deveria ser estudado, não levar na zombaria. Muitos canais da Terra plana convencional levou na zombaria. Né? O Henrique, ele veio com a expressão Terra plana 4.0. Eu quis dizer que ele ficou um pouco chateado com o pessoal, pelo pessoal não aceitar a ideia dele, ele começou, tá bom, então aqui é 4.0. Isso incomodou o pessoal. Né? Aí aquela coisa da divisão, né? A gente sabe que o Leandro e o Bruno até que eles se dão bem, mas o Bruno é mais no canto dele, o Leandro agora tá com a turma do Juca, do Sniper, né? E o Sniper, né? Cadê o pessoal falar que o Sniper é infiltrado? Até um tempo falou, mas depois que o Sniper começou a andar com o Leandro, todo mundo esqueceu o Sniper e deixou quieto, né? Então você vê que cada um age de uma forma. Tem um grupo lá do Gilberto, né? Terra Plana Reload, do Evangelista Flávio, da Prisca, né? Ela Curiosa se dá bem ali com o Martins, né? O Alê tem uns canais lá que não são tão conhecidos assim, mas eles faziam várias lives, acompanhava, né? Então, é grupo, sabe? Não necessariamente é uma panelinha. Panelinha é o quê? Eu odeio fulano, de forma alguma quero fulano aqui. Grupo é o quê? Olha, eu não odeio fulano, mas a gente não compactou com a mesma ideia de fulano, então a gente vai só se reunir esse grupo aqui para não ter discussão. Pronto. Então essa é a diferença entre grupo e entre panelinha. Agora se é panelinha, aí eu não sei. Eu sei que é grupo. É tanto a panelinha quanto somente o grupo é grupo. Né? Então, sabe, eu vi muita imaturidade do lado assim da Terra plana mais convencional. Inclusive, né, existem várias versões, né, da Terra plana convencional, ou seja, o modelo não está fechado. E a Flatcom só deixou, a maçonaria só deixou a Flatcom ser feita justamente porque o modelo não estava 100% e também para causar escândalo, né? Que deu munição para o pessoal do sistemático, né? Sempre FI, Dinocast, né? Então é complicado, né? Inclusive não vejo mais o Bruno falar mal da maçonaria. O Leão Terra Plana, eu vi ele falar, fez um vídeo recente falando da maçonaria. Agora o Bruno não vejo mais, né? Parece que o pessoal não fala mais da maçonaria, fechou o bico, né? Aí, quando o foguete vai subindo, soltou os busters, né? Aí quando solta os busters, ele solta. Aí tem um vídeo que mostra, o foguete ele vai perfurando, ele entra em impacto, ele tenta passar por uma camada de magnética, ele consegue, gera um campo de energia, você vê que tem água esparramando para os lados, e tem uma energia ondulada, uma coisa azul, e o foguete vai entrando. Aí ele já fica naquele modo de navegação do submarino. Então, e aí? Entende, gente? Então, para mim isso tá claro. Ele pode cair, pode ser que ele não caia, pode ser que ele, na verdade, talvez ele nem caia. Ele simplesmente está dando volta, navegando ali, dando volta na Terra. Sim, no firmamento, né? O firmamento, né? E pode ter também como se fosse um globo embaixo, né? Meia cúpula em cima, meia cúpula embaixo e a Terra plana, entende? Inclusive, o Afonso já deu uma explicação, que se ele subir lá em cima, e mesmo sem câmera GoPro e ver a Terra curvada, o Afonso mesmo explicou, falou que é a curvatura da atmosfera, uma distorção natural da atmosfera. O Henrique explicou isso, os caras se aproveitam disso, e para aumentar mais ainda essa curvatura da atmosfera, os caras usam a câmera GoPro. Ou seja, gente, é um assunto muito complexo. A gente se fechou numa ideia, a maioria abraçou uma ideia, enquanto existem outras especulações. Só que quando o Henrique veio, por algum motivo, né, o Henrique não foi aceito. As especulações, as ideias que o Afonso apresentava foi tolerada, que outros canais também divergiam foi tolerada, agora do Henrique não, né? Bom, resumindo é isso que eu tenho para falar. E aquilo, se possível, seguir a paz com todos, né? Foi o que Jesus falou, né? Aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. É isso aí, né? Vamos, né? A gente não pode ficar só preso a esse tema, devemos ensinar a doutrina de Jesus, amém?